Querido irmão, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para juntos estudarmos a Palavra de Deus nesta videoaula promovida pelo CAPED, o Departamento de Ensinamento, da Assembleia de Deus, do Ministério de Santo André. Estamos, neste momento, estudando a revista Ensinamentos Bíblicos sobre o tema Quem é Deus? E hoje, acompanhado dos nossos irmãos, professores, Luiz Carlos de Pintacilgo 1 e também Jonas Teodósio do Jardim Ipanema, para compartilharmos a lição 10, que o tema é As Obras de Deus. Estamos felizes em poder contribuir com a Escola Bíblica Dominical do Ministério e dessa forma estar cooperando com você que é professor, que vai preparar a sua aula e junto conosco vai meditar neste momento. A lição em questão tem como texto-chave o Salmo 40, verso 5, que diz: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. A leitura bíblica é em Salmo 33, verso 4 ao 11, que diz: Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Nós estudamos nas lições anteriores sobre os aspectos dos atributos de Deus, depois dos atributos morais de Deus. Então nós entendemos o ser, a pessoa de Deus, e agora então vamos partir sobre as obras que Ele realiza, que Ele cria, que Ele concretiza, e vamos então observar como são esses planos, propósitos, seus decretos, as características desses planos, como Ele como Criador, governa e domina sobre tudo, e também como lidar com a questão da liberdade humana e a soberania divina, até onde um está oposto ao outro, até onde se encaixa a visão, né, da plena liberdade humana e a soberania divina, como lidar com isso. Então são questões a serem observadas e entendidas para compartilharmos com nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical. Os planos e os propósitos de Deus, aquele que tudo pode, aquele, como diz em João 42, 2, né? Nenhum de seus planos pode ser impedido, nenhum de seus projetos podem ser frustrados, podem voltar atrás, o que Ele quer fazer, Ele faz, né? Ele é soberano, onipotente, Ele pode tudo. Mas vamos então entender um pouco mais sobre isso, os planos de Deus, já no tópico primeiro, são seus propósitos, seus decretos, já comentado pelo irmão Luiz. Paz do Senhor, meus queridos. É um prazer novamente compor essa mesa, juntamente com os amados irmãos aqui. O propósito de Deus e seus decretos está atrelado em toda a sua revelação divina na Bíblia. Deus é um ser, como nós vimos nas lições passadas, que Ele se revela, e na sua autorrevelação Ele já vem também deixando claro o propósito da criação. Nós começamos lá, o propósito é muito simples, muito claro. Logo nos primeiros 2 versículos da Bíblia, nós vemos ali o relato da criação. Depois nós vamos ver todo o desenrolar da criação da natureza, da separação dos elementos, dos lumiares. Então nós percebemos que Deus vem se auto-revelando, mas Ele vem dando também propósito para isso. E um dos grandes propósitos que eu vejo, e Ele deixou muito claro isso, foi que quando Ele formou o homem, foi a última criação dele. Mas
por que ele foi o último a criar? Porque o propósito ele já tinha, desde a eternidade, de formar o homem, um ser que estaria diante dele e carregaria sua imagem e semelhança. Mas para que esse homem pudesse existir, ele precisava compor todo um sistema, ao qual ele criou todas as coisas. Colocou água, plantou árvores e vegetais sobre a face da terra, criou animais, criou peixes, aves do céu. Então veja que Deus tem um propósito em todas as coisas que ele faz. Então já em Gênesis ele vem mostrando para nós todo esse propósito, todo esse plano e todo esse decreto. Quando ele decretou, haja luz, houve luz, ele decretou. Então a decretação mostra para nós que o poder da sua palavra é acima de todas as coisas. Ele decreta e isso acontece. Pai do Senhor, queridos. Assim como o irmão Luiz mencionou, Deus ele é soberano em toda a sua criação. Então, se você vê lá em Salmos 33:11, diz assim, que o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então você vê um Deus que ele é tão poderoso que desde a eternidade ele já predestinou tudo aquilo que iria acontecer. Então nós vemos que Deus ele não pode e ele não vai negar a si mesmo. Então Deus ele não prevê o futuro, ele determinou o futuro desde o princípio. Então tudo que ele fez e tudo que ele criou foi pelos seus propósitos e desígnios do seu entender, de um Deus que é poderoso, que determinou todas as coisas antes da fundação do mundo. Então, esse é um Deus da qual nós servimos e que às vezes não iremos compreender plenamente, né? Então, você vê um Deus que é tão grande, tão poderoso, que não cabe dentro da nossa mente, que não cabe dentro da nossa limitação. Mas é um Deus que escreveu a história e vai escrever a nossa história e já está tudo dito e prescrito desde o princípio. Isaías capítulo 46, versículo 10 diz: anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É Deus dizendo que Ele vai realizar toda a sua vontade. Ele vai colocar em prática os seus planos, os seus propósitos. A parte B da revista cita algumas características desses planos, né, que são desde a eternidade. Deus ele sempre enxerga tudo que ele vai fazer, tudo já está visível, já está concretizado diante dele, segundo a sua vontade, e são imutáveis, né? São características dos seus planos. Ele não vai mudar o seu plano, já está determinado, decretado. E ele também sendo um ser, como vimos nos aspectos morais, um ser sábio, não, o que ele fizer vai ser com sabedoria. Ele vai saber fazer perfeitamente o propósito e como fazer, e o melhor meio de fazer, a maneira correta de fazer, porque ele é sábio, ele é perfeito nos seus caminhos, né? E ele é soberano, ele não precisa de alguém, ele não depende da concordância de alguém, não depende, né? O que ele decretou, o que ele determinou, ele vai realizar, ele vai concretizar, ele vai colocar em prática e vai trabalhar para que tudo aconteça, né? E quais planos ou propósitos nós podemos enxergar? Ele cria o universo, então ele tem propósitos na criação do universo. Ele cria a humanidade, ele tinha propósitos em criar a humanidade. Ele, então, cria e forma e faz existir uma nação. Tinha propósitos com esta nação de Israel, nação escolhida, nação eleita. E ele chama e forma a igreja. E ele tem planos e propósitos com essa igreja. Temos muitos versículos no Novo Testamento falando sobre os eleitos, sobre os escolhidos, sobre aqueles que tinham algo que Deus já antecipadamente já tinha previsto sobre eles, sobre o seu povo. Então isso tudo se encaixa nos propósitos que ele já tinha predeterminado antes de existir, antes de acontecer. Isso. Então, com a pré-existência, né, vamos assim dizer, ele já existia.
na sua soberania e no seu poder, na sua eternidade, Ele já determinou todas as coisas. Então, nós compreendemos que quando Deus, eu vejo isso aí bem claramente, quando eu faço a figura de um construtor. O construtor, ele vai construir uma casa, ele elabora na sua mente como é essa casa. Depois ele pensa como que ele vai desenvolver a criação dessa casa. Os fundamentos que ele vai colocar. Qual a cor da parede que ele vai querer. Então ele vai, são séries de coisas. Então ele predetermina isso antes de iniciar uma obra. Então nós vemos aí, os irmãos, os professores vão ver, pegam um folder de um projeto imobiliário e vai ver lá que tem o desenvolvimento de um imóvel com todas as características, medidas, e ainda eles colocam, em alguns casos, eles colocam até uma possível forma de colocação de móveis para que o comprador possa visualizar como será o futuro dessa casa. Então, a mesma coisa, Deus, na eternidade, Ele já determinou todas as coisas, Ele planejou, Ele arquitetou todas as coisas e ordenou que fosse dessa forma. Então, desde a eternidade, Ele tem coordenado, é segundo a vontade dEle, porque nenhum construtor vai começar a fazer a sua construção e aí chega um engenheiro e diz para ele, mas você não pode fazer assim. Eu falei, mas eu quero dessa forma. É a vontade dele. Aí o engenheiro simplesmente vai fazer o quê? Vai calcular, fazer todos os planos necessários para que seja executado o plano da sua vontade do construtor. Então, quando eu faço essa analogia, eu vejo que Deus é o grande construtor do universo. Sendo o grande construtor, né, que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, né, podemos também incluir nesse grande plano que Ele criou a humanidade já sabendo que haveria a queda, seria necessária a redenção. E a gente vê versículos falando, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, dizendo que diante de Deus o Cordeiro já está determinado a ser sacrificado. Isso. Diante de Deus o Cordeiro já está sacrificado e já está ressurreto no trono. Então Deus já enxerga tudo isso diante dele e vai acontecer. E tem versículo falando sobre isso interessante, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 23, porque a obra da cruz tem algumas características. Atos 2, versículo de número 23, falando de Cristo, né? Este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Então, o início desse versículo fala, foi determinado pelo conselho e presciência de Deus. Então, o homem matou Jesus, mas já estava determinado por Deus antes. Então, essa não foi um acaso, não foi simplesmente uma reação humana forte, mas não, estava tudo sob o controle de Deus. E ele continua no capítulo 4, versículo 27 e 28, também no mesmo assunto, capítulo 4, versículos 27 e 28, que diz: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, Pilatos tem sim a sua responsabilidade e culpa no que fez? Sim. Os fariseus? Sim. Os homens? Sim. Mas eles contribuíram para o que já estava pré-estabelecido no conselho, no plano, no propósito de Deus. Então a gente enxerga a obra da cruz, né, dentro desse grande plano de Deus, a obra da redenção, que faz parte já da presciência de Deus. E no segundo tópico, nós vamos enxergando um Deus criador, então que Ele cria e Ele vai tendo a sua responsabilidade para com essa criação, então faz parte das suas obras, o que Ele faz com o que Ele cria. E aí tem alguns subitens aqui, né? Ele cria, mas e aí? O que Ele faz? O ser de Deus que estudamos, o que Ele faz com o que Ele cria? Por que Ele criou? Como Ele
mantém o que ele criou. Então vai entrando aqui nas obras do Criador, né? Então podemos já então entrar um pouquinho sobre as obras do Criador. Eu vejo essa obra da criação e é algo que eu carrego isso comigo na minha fé, que essa obra que Deus criou, ele tem o controle tão rígido que quanto o homem, na sua ignorância, na sua pequenez, tenta compreender Deus. Até existe uma pequena música que é cantado muito, né? Ninguém compreende Deus, né? Ninguém entende Deus. Mas os verdadeiros filhos de Deus o compreendem. Mesmo nós, Deus se faz presente em nós, nos revela a sua vontade, o seu querer, mas o propósito que Deus criou. Ele criou com um propósito. E, desde criança eu vejo falar que o propósito da criação é para o louvor da sua glória, né? Mas por que esse louvor? Será que é uma pessoa que precisa ter louvor? Não. Essa questão do propósito do louvor, essa questão do propósito de... na verdade, ele queria que as pessoas compartilhassem ou vivessem essa glória juntamente com ele. Porque, imagine, pare e pense um pouco, um ser autoexistente, sozinho no universo, assim podemos dizer, sozinho na eternidade, sozinho, sem nada. Aí ele tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a soberania, e as pessoas não podem conviver com isso, ele não tinha. Então ele foi criando, então ele teve um propósito para isso, para que compartilhasse a sua glória, compartilhasse das suas benécias que ele produz, né? Nós vamos ver mais para frente que tem a providência, mas o foco principal é até interessante que na lição diz que o cientista tenta buscar uma explicação fora de Deus. E quanto mais se aproxima, nós vemos. E é tão interessante que existe um professor, um cientista, e ele diz da criação inteligente, né? E aí ele diz que a assinatura de Deus está em todas as coisas. E eu posso citar duas aqui bem claro, né? Os estados da água, o estado sólido, líquido e gasoso. Nós podemos citar aqui também as três formas da célula máter, né? Núcleo, citoplasma e membrana. Então, a trindade está na assinatura de tudo isso aí. E nós vamos decorrer de tudo isso. Então, quanto mais o homem buscar, mais ele vai ver que existe um ser soberano, eterno, e que criou todas as coisas, e por ele é sustentado todas as coisas. Existe um propósito, e esse propósito é para louvor e glória da sua presença, onipresença, onipotência, né? De todas as coisas que ele é. Esse Deus Criador é um Deus que ele traz a providência a tudo aquilo que ele cria. Bom, como nós podemos ver, a própria palavra do Senhor diz lá na palavra dele que ele alimenta as aves dos céus, cuida dos lírios do campo, das ervas, assim também atende ao ser humano. Então você vê um Deus que ele não está aquém da existência nossa e das nossas necessidades. É um Deus que trabalha em conjunto conosco. É certo que tem algumas ideias, como o deísmo, ele acredita que Deus ele criou o mundo e deixou para seguir o seu próprio curso. Outro contraponto, o panteísmo, acredita que Deus é tudo, né? Deus é água, Deus é animal, Deus é tudo. Então nós vemos que Deus ele é um ser que se preocupa com a sua criação e é um Deus que cuida da sua criação. Então Deus ele sempre está preocupado em cuidar daquilo que ele cria. Se a gente olhar lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Deus, tudo aquilo que ele faz, como já foi dito, é para a sua glória, é para o louvor do seu nome. Então nós podemos ver que Deus ele é aquele que cuida de todas as coisas, é aquele que
cuida e providencia a necessidade tanto da área natural, da sua natureza, da sua criação, como também nós, como seres humanos. Deus não nos deixou ao acaso, mas Deus sempre tende a estender a sua mão para a sua criação. E é isso que nós precisamos compreender e até passar para os alunos em compreender a grandeza desse Deus, da qual nunca desamparou e nem vai desamparar a sua criação. Ele sempre tem a providência para cada um de nós. É bom enxergar o Deus Criador e confortante saber que Ele está no controle de todas as coisas, né? O universo não está ao acaso. Nós podemos olhar propósito no que Ele faz, em tudo que Ele faz, Ele sabe muito bem o que está fazendo, por que está fazendo. Quando a gente olha na providência, Ele cuida, Ele sustenta, Ele prepara tudo que é necessário, como preparou para nós o cordeiro a ser sacrificado, como prepara como ser humano todo o sustento, tudo o que precisamos. Quando ele na criação que o Luiz citou, ele cria os ambientes para depois preencher esses ambientes com os seres que habitariam neles, né? Sim. Ele fez sempre nessa sequência, o ambiente depois quem estaria ali, com tudo preparado para ele. Assim ele faz para nós, assim ele faz para a humanidade e faz também individualmente para nós. Porque a gente pode olhar o propósito e plano de uma maneira macro, grande, eterna e única, como podemos depois ir subdividindo em planos menores, específicos, com nações, com pessoas e seus chamados. Então são os planos dentro daquele plano maior. E aí a gente olha o controle, o governo de Deus em tudo. Em tudo que acontece tem a permissão de Deus. O próprio Senhor Jesus, falando ali em Mateus 10, 29, ele fala que não cai um pássaro se não for da permissão de Deus, vontade de Deus, né? Mateus 10, 29, ele está falando de uma maneira simples para os discípulos, para os seus seguidores, e aí ele vem dizendo, Mateus 10, 29, ele fala do valor tão pequeno de um passarinho, né? Não se vende 2 passarinhos, outra versão diz pardais, por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, controle até em detalhes menores está sim a permissão de Deus, está o controle de Deus. Como também, né, se nós olharmos aqui sobre o item governo, a gente vê que foram questionar Jesus se ele não iria responder ao governador. E aí João, capítulo 19, versículo 11, fala, não teria autoridade nenhuma se não fosse dada do céu para ele. Então ele está falando, olha, essa permissão dele está no governo, está no trono, naquele momento, naquela situação, naquele lugar, foi dado por Deus. Então a gente vê o Criador no governo e estabelecendo as permissões. Como diz lá em Daniel, que ele remove reis, estabelece reis, muda os tempos. Então ele está controlando tudo. E até a carta de Tiago vai nos dar um alerta para a gente vigiar também. Como nós estamos nesse reconhecimento da soberania dele. Porque em Tiago 4,15 nos alerta, olha, você não diga vou fazer isso, vou realizar isso, mas se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, faremos, realizaremos, trazendo que a consciência desse governo que está nas mãos de Deus, está tudo debaixo do controle dele, né? Então são versículos que vão nos mostrando um pouco desse Criador que está na providência, no governo, na preservação de todas as coisas, até ele mantém, né? Então, estamos dentro do plano dele, estamos tranquilos que tudo se encaixa na vontade dele. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, ele cita isso, Romanos 28 até o 30, ele traz esse versículo que é até muito, para nós, é muito confortante também, porque no 28 ele diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou pelos seus propósitos, em outra versão diz, né? Ou seja, tudo está concorrendo, cooperando para o bem, porque estamos dentro de um propósito. Estou dentro de um propósito, então tudo vai convergir para a vontade de Deus. Mas uma coisa ruim vem para um irmão, uma coisa aparentemente terrível, mas concorre para o bem, porque ele está dentro de um propósito maior. E se Deus permitir aquilo para aperfeiçoá-lo, santificá-lo, aproximar ele, e que ele no final esteja salvo,
Deus vai permitir algo, porque o que tem no seu plano é algo muito maior, né? É o que Para Refletir diz: os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, por isso devemos aceitá-los humildemente como servos. E tudo isso da nossa vida vai convergir para a glória de Deus, né? Apocalipse 4:11, né, fala disso, do céu, aqueles que estão no céu dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então ele cria, ele foi da vontade dele, então tudo existe para a glória dele. Amém. Ok, queridos? João 14:4, o próprio Jesus também: eu te glorifiquei na oração, né? Nos momentos finais, te glorifiquei na terra. Então Jesus, como exemplo de, como homem, em forma humana, como criatura, dizendo: olha, eu estou aqui para te glorificar, eu estou indo até o fim, olha, te glorifiquei. Então a gente vê Deus, as suas obras com propósito, e a gente, sendo criação dele, viver com o propósito de glorificar ele. Jesus deu esse exemplo: olha, estou vivendo para glorificar ele e estou indo até o fim, e assim seja a nossa vida e dos nossos alunos. Entendam que a obra de Deus é perfeita e nós, como criação, devemos plenamente cumprir a razão de existirmos, que é uma vida para a glória de Deus. Bem, queridos, vamos partir para o terceiro tópico, que já entra aqui sobre a liberdade humana e a soberania divina. Aonde achar um equilíbrio entre esses dois pontos, né? O homem pode fazer tudo o que quer, liberdade humana, livre-arbítrio, faz então tudo o que quer. Deus é soberano também, ele controla tudo. E aí? Eu quero uma coisa e Deus quer outra. Como lidar com isso, né? Como lidar com essa questão, às vezes até polêmica, muitos debates, né? Como nós podemos enxergar isso, irmão Luiz? Sobre a questão da liberdade humana, eu gostaria de fazer novamente uma analogia. E aí depois a gente entra com alguns textos bíblicos para poder afirmar isso aí. Mas pense, você está inserido, aluno, professor, eu e os que compõem a mesa, nós estamos inseridos numa sociedade. E essa sociedade te dá toda a liberdade. Porém, essa é a liberdade que você tem. Só que nessa liberdade, você não pode adentrar em um supermercado, pegar o que quer e sair sem pagar. Existe uma norma, existe uma lei, existe algo que determina que seja assim. Então, a liberdade humana, com relação às leis de Deus, sobre as ordenanças de Deus, ela está condicionada. Deus dá toda a liberdade. Não é à toa que quando nós vamos ainda falar muito mais sobre isso, mas quando nós vamos ver isso aí, nós vamos automaticamente lembrar em Apocalipse, em que alguns que não estiveram escritos no livro da vida. Por que não estiveram escritos no livro da vida? Porque simplesmente usaram da sua liberdade, né, e fizeram aquilo que achava que podia fazer, contrariando toda a ordem de Deus. Veja, nós estamos falando da obra de Deus. As obras de Deus, ela tem um propósito. A obra de Deus, ela é autossustentável pelo poder da sua palavra. Há um propósito em todas as coisas. E nesse propósito, Deus criou algumas leis. E essas leis regem esse propósito. E quando nós quebramos essa lei, nós estamos fora dessa liberdade que Deus nos deu. Então, não quero dizer com isso que, como agora me fugiu um pouco a memória, mas eu não quero dizer que agora, então todo homem está perdido. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que existe algo que Deus colocou, que está escrito no coração do homem já. Ele otorgou no coração do homem, da criação ele já colocou isso. E o homem sabe, muitos sabem que não podem roubar, muitos sabem que não pode adulterar, muitos sabem que não pode levantar falsos testemunhos. Não precisa nós termos um manual que nos diz, isso já está intrinsecado em nós, e nós vivemos uma sociedade assim, né? E o que o inimigo tem feito? E aí o inimigo tem tentado quebrar todos esses paradigmas no homem
dizendo, não, você pode roubar sim, você pode matar, você pode adulterar, você pode ter ideologia de gênero, você pode fazer tudo isso aí. Para quê? Para contrariar tudo aquilo que é de Deus. E essas são as leis que Deus pré-estabeleceu para o ser humano. Bem interessante o nosso irmão Luiz ele comentar a respeito sobre isso, porque secularmente até a questão da liberdade humana ela tende também a ser limitada, porque se você for olhar pela psicologia, hoje uma pessoa que ela é levada para um caminho que não é da sua natureza, a psicologia diz que dentro dela já existe um caminho determinado. Então ela está condicionada a ir por um caminho, para um sexo da qual não é da sua natureza. Então você vê, a própria psicologia um pouco tende a limitar a liberdade humana. E se a gente olhar dentro das escrituras, nós temos um Deus que ele é soberano. Sabemos que ele é soberano e ele conduz a história, né? E como a gente vai contrapor esta ideia, como o nosso pastor Moedrin comentou aqui, são duas verdades que existem e são claras dentro da Bíblia, mas que nós não conseguimos decifrar, não conseguimos explicar, né? O Jonas Madureira, ele faz um comentário a respeito disso, baseado no livro de Plantinga. Ele fala que isso é uma antinomia. O que é? São duas verdades com evidências claras, mas que não tem como ser explicadas. Agora, como é que nós podemos trabalhar isso dentro, para poder compreender o que é a minha liberdade, onde entra a soberania de Deus? Porque nós temos vontades, a Bíblia deixa bem claro que nós temos vontades e nós iremos ser condenados, como diz em Apocalipse 20, versículo 11, falar que o homem ele será condenado de acordo com os seus delitos, de acordo com os seus desígnios. Então, assim, nós temos ações que vão ser cobradas diante de Deus. Mas como limitar isso entre um Deus que dirige a história, um Deus que faz aquilo que ele quer, como nós já falamos desde o início, é um Deus que desde o princípio predestinou todas as coisas, como que eu vou contrapor isso? Eu queria colocar um exemplo sobre a vida de Isabel. Isabel foi uma mulher que queria muito ter filho, só que lá atrás foi predestinado já que viria um que seria o precursor do Jesus, aquele que falaria e prepararia o caminho do Salvador. Agora você vê uma mulher que agora quer ter filho, só que dentro da sua vontade existe a soberania de Deus. Então veja agora uma mulher que tem a vontade de ter filho e agora Deus usa essa vontade que ela tem para cumprir o seu propósito. Então, para entender a liberdade humana e a soberania de Deus, preciso sempre clamar e buscar, sempre mediante aquilo que Deus quer, diante dos caminhos de Deus. Então, os meus caminhos precisam estar ligados ao caminho de Deus. Então, só assim eu vou entender aonde que é a minha liberdade e aonde que é os planos de Deus para a minha vida. É um assunto de refletir, por ser complexo às vezes, né? Como bem disse o irmão Jonas, é algo que aparentemente é oposto, né? Deus é livre e faz o que quer, Deus é soberano, é Ele que manda. E a Bíblia nos mostra essas duas verdades. O homem tendo liberdade de escolha, de agir, de tomar o seu rumo. Tem versículos que mostram claramente isso. Um que eu estou aqui anotado em Deuteronômio 30, versículo 19, Deus falando com o povo e deixando a responsabilidade para eles, dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus fala com o povo, Deus instrui o povo. Após a instrução, agora a responsabilidade está com o povo em obedecer, em aceitar, em acatar. Né? Tem promessas que estão condicionadas à obediência. Por exemplo, Hebreus 10, 36 fala sobre obedecer para depois receber promessa, herança. Então, ele está transferindo a responsabilidade para o homem. Então, a gente vê momentos em que está sobre o homem. Então, são duas verdades que estão na palavra de Deus, como nós lemos alguns sobre a soberania
Deus determina, Deus diz, Ele faz e acontece. Nós lemos aqui alguns que Ele determina e vai acontecer. E aí fala, e agora? Deus disse, Ele quer algo, mas o homem quer outra coisa. Como encaixar isso? Então, são duas verdades que não se contrapõem. Devemos, pela fé, crer que a Bíblia mostra uma liberdade humana, então existe a liberdade humana. A Bíblia mostra a soberania divina, então tem a soberania divina. E aí Deus quem vai tratando com isso, até onde Ele permite, até onde Ele convence, até onde está a permissão dele, até onde ele intervém. Ele sabe, ele é sábio, perfeito, como tratar com isso. Outros versículos que falam da liberdade humana, João 1,12 fala aqueles que creram, têm o direito de ser filho. Então, crê, você aceita e recebe. João 3,16, para que todo aquele que nele crê. Então, aí é a opção humana. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo sua e sua casa. Então Deus tem a salvação, Deus tem o plano, tem a redenção, tem tudo pronto. Aí cabe ao homem crer. O mérito está nele? Não. A glória para ele? Não. É uma obra que ele faz? Não. Mas ele precisa crer. Ainda que o convencimento veio com a ajuda do Espírito Santo para convencê-lo, mas ele precisa crer. Então a gente vai ver essas duas verdades se entrelaçando ao longo de muitos momentos e Deus falando, Deus ensinando, Apocalipse, eu estou à porta e bato. Então Deus vem em direção, Deus vem para a reconciliação, Deus vem para se aproximar, e Ele vem e toma atitudes, Ele bate, mas cabe ao homem abrir para ele entrar. Então sempre as duas mãos, duas vias, para que se encaixe e Deus possa cumprir a vontade dEle. Tem alguns versículos sobre a escolha onde fala da soberania de Deus, que não tem nem explicação. Ele escolhe, ponto final, soberania. Se nós olharmos aqui na soberania, ele escolheu Arão. Por quê? Não tem explicação. Ele escolheu Arão, é ele. Ele escolheu Moisés para ser o líder. Por quê? Ele escolheu. Não teve eleição, não teve a votação lá para escolher o líder Moisés. Ele escolheu e ponto final. Ele escolheu Abrão, chamou Abrão, nenhum outro parente. Por quê? Ele é soberano, ele escolheu. Ele escolheu a nação de Israel, formou a nação de Israel para vir o Salvador. Por quê? Não outras nações. Porque ele quis, porque ele é soberano. Ele diz, amei Jacó, aborreci Esaú. Ele tem um sentimento, ele pode definir, escolher o porquê, ele sabe tudo, Então são coisas que vão se entrelaçando e coisas até onde aparentemente está na mão do homem, mas está por detrás o agir de Deus. Um exemplo muito interessante é a vida de José. Se nós olharmos aqui, José 45, versículo 5, onde após ser vendido pelos irmãos, humilhado pelos irmãos, sofrer em terra estranha, e aí muitos anos depois surge o reencontro com a sua família ali, seus irmãos, e aí é um momento tenso, onde eles pensam, agora José vai se vingar e acabar com a gente. E aí no versículo 5 ele entende, ele diz, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então, quem enviou José para o Egito? Humanamente foram os irmãos, venderam, maltrataram, mandaram para lá. Mas soberanamente era Deus por detrás, com o seu plano, com o seu propósito. E ele conseguiu entender, olha, Deus me enviou para cá, agora eu estou entendendo, nós vamos preservar aqui a família toda em vida, vamos sustentar, vamos salvar, vai ser um livramento. Então, o homem agiu, mas por trás Deus estava fazendo a sua vontade. Então, até quando o ímpio faz uma coisa ruim, Deus está por trás fazendo a sua vontade. Até quando o diabo está agindo aí no mundo, Deus está acima dele, fazendo a vontade soberana. Então a gente vai encaixando tudo, sabendo que Deus está no controle de tudo, até quando aparentemente alguma coisa, humanamente ou aos nossos olhos, parece que não, mas está. Então a gente vai enxergando isso, Deus soberano, trabalhando em todas as coisas. Muito interessante a gente aproveitar a oportunidade, na qual o pastor aí estava mencionando, a respeito de José. Você vê que Deus, através da sua história, do seu plano, ele sempre vai utilizar. Porque nós sabemos que o homem, por si, ele é mau, certo? Então, dentro do seu plano de Deus, ele vai usar a nossa fragilidade, tendenciosa para o pecado, tendenciosa para o mal, para os seus desígnios.
Você vê que dentro da Bíblia você vai ver vários versículos que vai tratar desse assunto, como quando Deus endurece o coração de Faraó, quando Deus ele quer agir e cumprir os seus planos, ele vai usar a falha que nós temos da nossa natureza caída para cumprir os seus propósitos. Então vemos que Deus ele é soberanamente infinito além dos nossos pensamentos e os seus caminhos são muito além dos nossos caminhos. Então nós vemos que Deus ele sempre vai trabalhar. Você vê na vida de Jonas também, Jonas ele não queria cumprir o propósito de Deus, mas Deus ele tinha os seus caminhos. Então, mesmo diante da nossa dureza do coração, Deus sempre vai usar meios para que o seu propósito seja alcançado, né? Ainda que ele venha jogar Jonas ao mar, colocar no coração dos marinheiros e usar da necessidade que eles tinham de temor por causa daquele mau tempo que estava ali acontecendo, agora usando aqueles marinheiros, Jonas é jogado ao mar para cumprir o propósito de Deus. Então você veja que Deus ele não cria o mal, ele não fez que o mal existisse, mas ele usa meios para que o seu propósito venha a ser alcançado. Sempre na história você vai ver Deus conduzindo de maneira soberana, como um maestro conduz uma orquestra. Ele sempre é soberano sobre tudo. Perfeito, Jonas. Enxergar o mal como simplesmente uma permissão de Deus. Deus nunca cria o mal, Deus nunca quer o mal, nem induz ao mal. Mas dentro dos seus propósitos está a permissão de ocorrer o mal, de o homem não escolher o correto, o santo. Então a outra escolha que sobra, se encaixa na maldade, e também os seus planos, até de juízo, ele pode julgar, tratar algumas coisas. Um exemplo, Deuteronômio 2, versículo 30, fala do rei de Hesbom que não deixou passar Israel no caminho. Diz que Deus endureceu seu espírito, o seu coração, né? E então Deus preparou que aquele povo endurecesse o coração e houvesse guerra. Mas Deus já tinha predeterminado que Israel iria julgar, esse instrumento de juízo para aquelas nações naquela terra, iria vencer aquelas nações, iria ter guerra contra aquelas nações. Então ele permitiu, em muitos momentos, ele mesmo endurecer o coração, como endurecimento do coração de Faraó. Então Deus estava para realizar um tratamento, uma punição, uma sentença, um julgamento. Então ele permite também um endurecimento, ele pode permitir alguém vir contra o povo de Deus, contra um servo de Deus, contra a igreja. Então ele permite isso com algumas finalidades, sempre com objetivos e propósitos superiores aos nossos pensamentos. E podemos já partir para as considerações finais. Já meditamos aqui sobre as obras de Deus, seus propósitos, podemos então tirar algumas conclusões, começando aqui já com o irmão Luiz. Quando nós deparamos com essa lição, as obras de Deus, e eu gostaria de deixar só algumas considerações da seguinte forma. Deus, ele, hoje no nosso meio social, fala-se sobre planejamento. E dentro do planejamento existe 3 áreas ou 4 áreas, depende de alguns, que são estratégias, planejamento estratégico, planejamento orçamentário e planejamento operacional ou tático. São isso que hoje é ensinado nas faculdades para as pessoas quando querem fazer planejamento. E isso está dentro da obra de Deus. Deus foi estratégico, ele foi orçamentário, porque ele criou o orçamento necessário para todas as coisas, né? Se nós formos pegar essa questão, e o operacional também. Aqui foi citado, por que escolheu a nação de Israel? Foi o operacional de Deus, foi o planejamento operacional de Deus que levou a isso, né? O orçamentário foi que ele criou todas as coisas para que houvesse sustento da raça humana, houvesse o equilíbrio social, o equilíbrio, hoje está muito em moda, mas é algo que se deve pensar muito, o equilíbrio da natureza, a ecologia e as estratégias que Deus utilizou para que o seu plano da redenção fosse posto em prática. Então ele criou vários tipos de estratégias. Nós citamos aqui a de José, citamos algumas outras passagens. E eu quero ainda lembrar uma coisa.
O mais importante que Deus fez não foi salvar a cidade de Nínive. O mais importante foi mudar a mente e o coração de um profeta. Esse profeta, ele acreditava que Deus pode matar, que Deus era bondoso também, que ele não ia matar. Esse profeta não queria pregar para uma nação ruim, e Deus fez todo um trabalho para mudar este profeta, não foi a nação. O foco todo foi em cima do profeta Jonas. Nós não vemos mais a história de Jonas, mas eu acredito que Jonas nunca mais deixou de falar para uma pessoa qualquer, mesmo sabendo que Deus ou ia matar ou ia salvar, e ele começou a entender que mesmo a pessoa sendo ruim, era passível de ouvir a palavra de Deus. Diante de tudo aquilo que a gente aqui mencionou, explanou, acho que é importante a gente, dentro de todo esse plano de Deus, de toda a obra de Deus, fazer com que nossos irmãos entendam e compreendam que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está conosco. Acho que a máxima do Evangelho é essa, né? É que mesmo em onde tudo parece que não está favorável, Deus, ele arquiteta todas as coisas e eu preciso aceitar pela fé nele, acreditar que ele me ama, mesmo às vezes a minha vida não indo no caminho que eu desejo que vá, né? Assim como o pai corrige um filho porque ama, o nosso Deus é muito mais do que isso. Ele é um Deus soberano que te ama e me ama e quer sempre o bem da sua criação. Isso acho que é o mais importante a gente compreender dentro da toda a obra de Deus, é saber que ele é perfeito. E ainda que meio incompreensível alguns pontos, aceitar, porque nós queremos um Deus que é soberano. Estamos chegando ao fim de mais uma lição, com essa grata conclusão de que os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. Os seus planos são decretos que são determinados e irão acontecer segundo a sua vontade. Tudo que ele faz é com propósito. As características são de que tudo que ele faz são planos eternos, imutáveis, segundo a sua vontade, são planos perfeitos, sábios e soberanos. Como Criador, ele faz tudo com propósito, ele sustenta, governa, preserva. Estamos dentro deste plano, individualmente, como pessoa, coletivamente, como igreja, tudo debaixo do controle de Deus. E ainda que tenhamos a liberdade das nossas imperfeições nas atitudes e escolhas, estamos, pela sua palavra e pelo Espírito Santo, aprendendo e entendendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para estarmos debaixo dela. E, estando nela, sabemos que nenhum mal acontece sobre nós em vão, mas tudo se encaixa para que coopere para o bem daqueles que estão dentro de um decreto, de um plano maior. Então, nós estamos compreendendo que as obras de Deus são perfeitas, retas, justas, podemos confiar nelas. Nossos alunos venham compreender e confiar em tudo que Deus faz e aceitar a vontade dele e viver a vontade dele, que é a próxima lição, a vontade de Deus. Entrando um pouquinho em calvinismo, arminianismo e as implicações da vontade de Deus na vida. Desde já agradecemos a sua companhia acompanhando esta aula, agradecendo os irmãos professores que nos acompanham, nos ajudando hoje, e Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida.